Olá, gente, mais uma vez, bom dia. Eu tive algum problema na conexão e o áudio não estava saindo. Espero que agora vocês estejam conseguindo me ouvir. Vou fazer mais uma vez um teste aqui para ver se vocês conseguem me ouvir. Matheus, está aí? Vê se está conseguindo me ouvir agora, por favor. Se puder me avisar se está conseguindo me ouvir, para poder recomeçar com a Roberta. A gente está falando sobre vacinação, sobre compromisso social com a vacinação. Vamos ver se agora a Roberta consegue me ouvir e vocês também. Obrigado, Matheus. Bom, Roberta, voltamos. Está conseguindo me ouvir agora? Sim, agora eu tava escrevendo aqui, tô te ouvindo. Que Agora eu bom. tô. Mas isso são as coisas do mundo remoto, online, isso acontece de maneiras inexplicáveis. Mas retomando a conversa, para você começar, para você falar, estava falando um pouco dessa questão da autonomia você falou, né, da importância que é a emancipação, né? Mas ao mesmo tempo ela não deve rivalizar com as questões coletivas e o bem comum e as implicações. Mas se você puder retomar a partir daí, na questão da vacinação. Claro, sim. Então, a gente não existe no vácuo, né? Como eu estava dizendo, a gente depende do outro, a gente está com o outro nesse Então, eu acho que eu atribuo a essa também, esse excesso de conectividade que a gente tem agora atualmente, o excesso de informação que a gente tem recebido, é, por essa busca, né? Então, a gente nunca buscou antes, sabe? Até hoje a gente não buscou lá, a gente vai tomar vacina H1N1 agora, ninguém sabe lá qual a eficácia, procedência, etc. Mas agora está tão em foco o Covid e é uma doença que está matando tanto. A H1N1 também matou muito, também foi uma pandemia em Uhum. 2008, 2009, e a gente ficou aí, por aqui, 80 milhões de pessoas a gente vacinou em Nossa. 4 meses para H1N1. Então, houve uma repercussão boa dessa campanha de vacinação, de critérios de escolhas que, ok, a gente conseguiu dar conta do recado. Então, a gente hoje, infelizmente, tem uma baixa disponibilização da vacina no mercado mundial. Então, mundialmente, a gente não vai ter doses. Atualmente, a gente não tem doses para todas as pessoas. Então, alguns critérios a gente precisa considerar. E quais critérios são esses? O Plano Nacional de Imunização opta por um critério que somos seres biológicos, estamos ali à disposição de adversidades, de doenças, etc. Então, todos nós somos vulneráveis a essa doença. Mas quem é o grupo mais vulnerável dentro desse montante de vulneráveis? Esses são os priorizados. Então, são os priorizados também por motivo de onerar SUS, né? Então, a gente tem aí um sistema de saúde que tem algumas dificuldades já prévias, então eu preciso manter ali a realização de atendimento de outras doenças além do Covid. Então, se eu não fizer um mínimo de planejamento e manejamento das pessoas que vão parar lá dentro, fica difícil atender o mínimo de casos. Então, eu preciso. E aí foi que surgiu essa prioridade dentro das prioridades. Então, alguns profissionais de saúde, principalmente, que estão na frente, pessoas com mais de 60 anos, porque observou-se e estudou-se que essas pessoas
têm mais suscetibilidade de morrerem ou de terem maior tempo de internação hospitalar e dependerem de recursos que são escassos, por exemplo, uma UTI, um respirador. Eles já são escassos atualmente, eles já têm problemas de demanda, né? Eu tenho pouco profissional para o quantitativo de pessoas que precisam, eu tenho poucas unidades terapêuticas, isso sem pandemia. Então, a pandemia só piora tudo isso. Então, eu preciso atender os casos que precisam de UTI, que sendo atendidos por outras razões que não pandemia. Então, eu preciso manter esse sistema circulante, eu preciso manter esse sistema funcionante, mas isso de maneira nenhuma eu entendo que valora mais uma vida do que a outra. Então, é mais importante o trabalhador de saúde, é mais importante a pessoa com mais de 60 anos. Eu também não quero morrer, eu também não quero, eu também quero me vacinar. Então, eu estou botando quem é mais importante na frente de maneira nenhuma. Mas o Estado, né, a federação, tem a obrigação de priorizar a atenção aos que podem manifestar a forma mais grave da doença. Então, quem pode manifestar a forma mais grave dessa doença é que está na fila de prioridade. E não priorizar essas pessoas demanda muito mais de recursos escassos. Então, eu não priorizo idosos, que são os mais acometidos no primeiro momento, com maior de 60 anos, então eu vou aumentar a população de idosos com maior de 60 anos dentro de uma UTI. Então, eu tenho aí uma bola de neve, né, que vai se formando se você não priorizar certos segmentos. Então, eu entendo que o interesse maior, né, o interesse, né, os mais vulneráveis, e resguardar também a capacidade do SUS de conseguir atender a população em qualquer outra demanda que não Covid. Então, eu tenho uma redução de doses disponíveis, eu tenho um aumento de transmissão comunitária. O que eu posso fazer? Uma lista de prioridades. Não vejo muita também alternativa que não seja assim, né? Você tocou em algumas coisas bem importantes nessa sua fala inicial, e eu vou puxar alguns fios dela. Acho que uma das coisas que você tocou é da questão do próprio Plano Nacional de Imunização, ponto, né? A gente tem um plano de imunização muito complexo, muito respeitado pelo mundo inteiro. E eu queria te perguntar o quanto que as incertezas causadas pela vacinação em massa na Covid-19, que você pontuou muito bem, não é uma questão só no Brasil, embora haja problemas no gerenciamento, na gestão dessa aquisição de vacinas no Brasil, mesmo sendo poucas, havia pesquisas sendo aqui feitas que podiam ser estimuladas mais de produção de vacinas no Brasil. Mas, por outro lado, também tem uma questão das outras vacinas e outras doenças que, infelizmente, estão reinserindo no Brasil como sarampo, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, de como que, da importância do Plano Nacional de Imunização, da importância de campanha, da importância desse debate público que envolve essa consciência que você falou muito bem, de que somos interconectados, né? De que a minha vida, a vida da minha família, ela depende da vida de outros seres humanos, de outros seres vivos e desse amplíssimo ecossistema que nós vivemos. Queria que você falasse um pouquinho disso em relação a esse Plano Nacional de imunização, que de certa maneira está, embora não seja o responsável, está sendo questionado nesse momento. A gente tem os últimos dados que
se a polarização e a politização da vacina não fosse tão intensa, então a gente já poderia ter o dobro de vacinados no país. Então, é um absurdo, absurdos como a gente vê a iniciativa privada querendo disputar vacina com a iniciativa pública. Então, a gente tem absurdos dessa monta porque foram politizadas, né? Foi uma discussão revista chamada Revista Predadora, que são as revistas que colocam artigos através de pagamento, não tem revisão por pares e etc. Então você paga e publica um artigo científico desse, ligou a vacinação a sinais de autismo, ao desenvolvimento de doenças do espectro autistas. E depois, logo depois, conforme foi tomando corpo a discussão, as fake news também são disseminadas cientificamente para cientistas e de cientistas. Então a gente tem esse problema, né? E aí começou um movimento anti-vacina que hoje tomou um corpo enorme, ele já é difundido. Começou mais forte nos Estados Unidos, mas como bons colonizados, a gente gosta de copiar tudo que vem de lá e a gente reportou aqui esse movimento anti-vacina, infelizmente, mas é importante esse processo de vacinação. A gente não vai ter uma cessação dessa pandemia, a gente não vai ter um término dessa pandemia se a vacina não chegar a todos, se a vacina não estiver disponível a todos, além de medidas restritivas, porque a Covid é uma doença respiratória, prioritariamente respiratória. Então a gente precisa dessa restrição desse contato físico, porque é uma doença respiratória. Eu passo quando eu falo, eu passo quando eu converso com você em lugar fechado. Então eu preciso manter o distanciamento físico, eu preciso manter a máscara, eu preciso manter a lavagem das mãos, eu preciso do acesso à saúde primária, porque há pessoas que não têm acesso à água para lavar a mão. Há pessoas que não têm acesso a dinheiro para comprar máscara. Então, a gente precisa do acesso à saúde funcionando de maneira equitativa, né? De maneira justa para todos que estão envolvidos no processo, ou seja, todos nós, né? Porque todos nós estamos envolvidos nesse processo, tanto de barrar essa pandemia quanto da cura, né? Como eu disse, eu vou puxar os fios daquela primeira fala e teve uma outra coisa que você falou que eu acho que é muito importante. Aí eu vou relembrar o fato de você ser ou ter sido agora muito mais professora do que fisioterapeuta, mas fisioterapeuta de UTI, que é uma intensivista, né, que é uma especialidade na fisioterapia, e foi muito falado ao longo da pandemia, do início especificamente. Me parece que esse foi um tema importante colocado pela pandemia, a formação e especialização profissional de saúde. Você travou para mim. Agora que você voltou. É que eu estava perguntando, voltou? Perguntando, desculpa. Estava perguntando era em relação à formação profissional em saúde, que foi uma das questões colocadas ao longo da pandemia, né? Da necessidade da formação de médicos intensivistas, de enfermeiros intensivistas, de fisioterapeutas intensivistas.
sei se você conseguiu ouvir o finalzinho que eu perguntei para você falar Não, da parou na. importância dela. Parou no fisioterapeuta intensivista e no final pulou para formação. Passou só isso mesmo. Isso. Não, falando especificamente, né, do fisioterapeuta intensivista, profissionais. Queria que você falasse um pouquinho do status, né, atual da formação profissional no SUS e qual é a sua importância da atualização profissional, da formação profissional, da especialidade. Ah, sim. A gente fala muito de especialidades médicas em geral, né, mas tem especialidades em todo o campo da saúde, né, e o quanto isso é importante também ser incentivado. Queria que você falasse como você atua muito na docência, e você falasse um pouquinho disso, de como, se os cursos estão preparados para esse nível de especialidade de formação, se a pandemia também causou um certo rebuliço, precisamos nos preparar para isso, para nos preocupar com esse tipo também de formação específica. Queria que você falasse um pouquinho disso. Certamente, né? Eu sou suspeita para falar da fisioterapia, porque é a minha segunda paixão. Então, a primeira virou a bioética. A primeira era a fisioterapia, deu uma transformada ali. Mas, enfim, a fisioterapia sempre foi de suma importância dentro das unidades de terapia intensiva. Ela só não era muito comentada, não era muito falada, porque a gente tem todo uma estrutura de poder e de hierarquia de profissões, ainda que não esteja é, documentada, né? Mas ela existe, então aí só se falava e só se elencava a especialidade médica dentro desse setor saúde. Então a gente tem um impacto muito importante dentro diminuímos muito a presença do fisioterapeuta dentro de uma UTI adulto, de uma UTI neonatal, diminui muito a mortalidade e a morbidade desses doentes, desses pacientes. Então, são necessárias reformulações para que se acolha esse fisioterapeuta dentro de e aí eu estou falando de cursos privados, né? Eles olham para a pandemia e procuram um jeito de organizar e monetizar isso tudo. Então, eles certamente se voltaram para a pandemia. Agora, eu estou como professora substituta também no IFRJ, além de professora na Celso Lisboa. Então, eu estou vendo o lado também da educação pública. Apesar de estar em contato ali dentro da UFRJ por causa do LABEP, do Laboratório de Ética e Pesquisa, agora mais de dentro da docência no IFRJ de Realengo, eu vejo o quão essa educação já era voltada para o SUS e já era voltada para todas essas implicações que a gente está vendo agora acontecer. Então, a gente já tinha um preparo, e aí eu estou falando dessa unidade específica, IFRJ Realengo, já havia um preparo ali desses estudantes para poder absorver tal demanda, absorver todos esses problemas, porque eles têm o SUS como regra ali, como balizador nesse ensino, né? Então, de suma importância, e os cursos de privada têm se organizado para. Então, está explodindo o número de cursos, por exemplo, de pós-graduação em fisioterapia respiratória, porque é o que há, a gente precisa, esses pacientes precisam respirar melhor, e quem faz respirar melhor é a fisioterapia respiratória. Então, a gente tem cursos, enfim, e até atualização ali provendo método a esse paciente. Então,
mas a gente tem evoluído bastante nesse sentido educacional.